Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Edu e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo completo de como esculpir um Pikachu aí do anime Pokémon. E essa escultura aqui vai ser feita em porcelana fria, o famoso biscuit. E para materiais eu vou deixar aí nos comentários ou na descrição do vídeo a lista completa. E apesar do canal ter um conteúdo muito mais voltado para esculturas de animais realistas, aí, principalmente alguns dinossauros, o trabalho principal aqui é escultura no geral. Então, como eu trabalho com encomenda, eu recebi essa aqui para fazer. E daí é um desafio, porque faz tempo que eu fiz algo assim, né, escultura 2D. Mas tá aí, vamos tentar fazer o Pikachu. E eu vou mostrar para vocês como que ele ficou aí, né, no final, e dar algumas dicas de escultura também. Para começar é necessário você ter aí algumas imagens de referência, fazer um esboço, não tem aí no vídeo, né, porque eu já tenho mais ou menos noção dos padrões aí de tamanhos, e eu usei o papel alumínio para fazer o enchimento, né, a parte interior, porque se eu fizer tudo no biscuit aí vai ficar um pouquinho pesado e tal, e geralmente economiza também, a escultura fica mais resistente à queda, por conta da leveza e vários aspectos aí que são bem favoráveis em usar esse material primeiro. Então eu faço aí o enchimento com papel alumínio. Eu já vou modelando aí no corpo dele, né, baseado aí nas imagens de referência que eu estiver usando. Esse corpo tem a parte de baixo aí um pouco dividida, né, vocês vão ver que é como se fossem duas bolinhas aí, uma maior que a outra. E depois de apertar bem aí para ficar bem comprimido, eu vou cobrir aqui com a fita adesiva, porque o biscuit ele não pega bem no papel alumínio. Você tem que pôr a fita adesiva por cima primeiro para conseguir aplicar a massa. Agora você vai tirar uma bolinha aí de biscuit, dependendo do tamanho da sua escultura, você vê aí o tanto que vai usar, né? Eu não faço pesando. Vai sovar um pouco a massa aí com água, misturar. Eu vou achatar aí nas mãos, vou umedecer com a ponta dos dedos e vou cobrir aí o enchimento de fita aí, né, com papel alumínio. Vou cobrindo aí, espalhando com os dedos e já modelando aí no formato do corpo. E essa escultura, como ela tem o objetivo de ser um pouco mais resistente à queda, por exemplo, eu vou fazer aqui a cauda e alguns membros aí do corpo com um esqueletinho de arame. Usei esse arame mais fino, vou modular aí com um alicate, porque vai evitar, né, de acontecer alguma coisa aí, caso ocorra de, sei lá, uma queda, por exemplo. E isso não é necessário você fazer na sua escultura. Eu vou fazer aqui por opção. Vou usar o alicate aí, modulando o arame. E eu vou enficar aí na bolinha que eu fiz aí de massa, né, que já secou. Você tem que esperar secar para fazer isso. Vou usar o alicate para cortar os pedacinhos, medindo aí certinho. E vocês vão ver como que vai ficar. E o mais complicado que eu achei aqui foi fazer o esqueleto da cauda, fazer essas ondulações aí, porque a cauda do Pikachu ela é em formato de um relâmpago. E para fazer essas dobras aí no arame, para depois cobrir com biscuit, é bastante complicado mesmo. Se você quiser tentar,
pode ser também, se você conseguir fazer. Mas se você quiser fazer sem um arame também, não tem problema. Ele só vai ficar mais suscetível a quebrar, né? Caso aconteça de cair de algum lugar alto, mas aí basta você ter cuidado também. E lembrando que isso aqui não é um brinquedo, né? Você está fazendo um colecionável, uma peça de coleção, uma escultura que vai ficar parado ali na prateleira. Não é algo que você vai dar para uma criança quebrar. E já está pronto aqui o esqueleto. Eu vou enficar logo a cauda aqui para ter uma noção de como vai ficar, de proporção. E agora a gente vai fazer aí a segunda camada de massa. A cauda eu vou deixar separado aí para colar no final. Vou enficar os arames das patinhas dele, as de baixo aqui. As patinhas da frente eu vou fazer colada no corpo, até para evitar também de quebrar. E dependendo da posição que for a escultura, até tem como você fazer separado também. Mas eu optei por fazer nessa desse jeito e é até mais fácil para você que está começando a fazer escultura, se quiser você fazer dessa forma. E depois de enficar todos os arames, a gente vai cobrir esses arames e selar com biscuit. Eu vou usar água aí para colar com a parte que já secou. Vai alisar bem aí as emendas para ficar bem coladinho. Tirar o excesso de massa com os dedos e esperar secar. Eu vou fazer também aqui as coxas dele, aqui na parte de baixo. Vou deixar o arame que dá espaço aí para as patinhas, né? De baixo aí o pezinho dele exposto. Não vou cobrir até aí. Vou deixar de fora porque eu vou cobrir com o pé depois. A cauda, como é o arame liso aí, puro, sem nenhuma fita por cima, ele vai ser um pouquinho mais complicado de você cobrir. Mas se você tiver paciência, você vai conseguir. É importante você não pôr muita massa para ficar muito grossa a cauda, né? Porque é a primeira camada e depois você vai pôr outra. Por isso que o arame não pode ser muito grosso também. Tem que ser um arame mais fino. E para tirar o excesso aí, fazer essas quinas bem certinhas, você pode usar a tesoura ou um estilete de sua preferência também. Eu prefiro uma tesoura porque fica melhor de você retirar. E não é necessário você cobrir a cauda inteira de uma vez. Você pode ir colocando aí os pedacinhos de massa, vai colando um na outra. Se a emenda ficar muito aparente, não tem problema, porque você vai cobrir mais uma camada de massa depois. E esse é um trabalho bem complicadinho de fazer, mas com treinamento aí e a prática, você vai conseguir fazer. Vamos agora à parte que seria equivalente à textura, né, que a gente vai cobrir a escultura, fazer o detalhamento. Eu já atingi a massa de amarelo, vai ficar melhor de fixar a pintura depois.
Eu vou fazer uma bolinha aí, achatada, da mesma forma que eu fiz aí para cobrir a primeira camada aí, o enchimento. E aí a gente vai fixar ela usando água aí e espalhar com os dedos. Mas dessa vez, como é uma escultura e que não tem textura, não tem dobras de pele, é uma escultura mais lisa, é um cartoon, né, um desenho. Essas esculturas 2D tem que ter esse detalhamento mais liso, assim, dependendo do formato. Então você tem que ter mais atenção aí na hora de espalhar, para não deixar nenhuma ruga, né? Para não deixar essas ressalvas de massa aí que ficam para fora, essas dobras aí aparentes. E para isso vocês vão usar aí os dedos mesmo. Você vai umedecer a ponta do dedo e vai esfregar com um pouquinho de força aí, já modulando, fazendo o formato aí das bochechinhas dele. É importante que o dedo esteja umedecido e que você não exagere também na água aí que vai colocar sobre a massa, senão vai virar um mingau aí, vai derreter tudo e na hora de secar vai ficar aquele negócio estranho. Você pode aí acrescentando aos poucos, tirando o excesso de massa com os dedos. Vou fazer aqui a divisão do pescoço dele, né? Que, entre aspas, né? Porque ele não tem pescoço, mas tem uma divisãozinha aí entre a parte de baixo do corpo e a cabeça. E para cobrir a cauda agora já vai ser muito mais fácil que da primeira vez, porque a gente já tem uma camada de massa por cima. Agora é só cobrir por ela aí e consertar as quinas que ficaram aí mal feitas e as emendas também. A gente só vai ter mais cuidado aqui na hora de alisar a massa, né, para ficar liso a cauda, para não ficar aquele negócio cheio de ondulações. Mesma coisa que eu fiz aí no corpo. Agora eu vou acrescentar aqui os volumes que ele tem na face, o volume aqui da bochecha e tal, do focinho. E eu vou fazer aí as bolinhas de massa, vou acrescentando e alisando com os dedos, da mesma forma que eu cobri, umedecendo aí a ponta do dedo e esfregando, fazendo aí, e olhando sempre a imagem de referência.
Com a massa ainda mole e usando essa ferramenta aí mais achatada, eu vou fazer a boca dele, vou fazer a divisão. Se você errar aqui, você pode desmanchar, apenas passar o dedo molhado aí por cima e refazer. E se por acaso você tiver com dificuldade, ficar borrando aí, né, errando a proporção, você pode tentar fazer com o braço apoiado em alguma coisa. É importante que você faça com os dois braços apoiados. Se você ficar com o braço levantado, você não vai conseguir ter a coordenação motora para fazer. E aqui nos bracinhos dele eu vou fazer aí 2 tirinhas de massa. Vou grudar aí no corpo, na posição correta. E eu vou espalhar aí com o dedo só a parte de trás aí, que vai ficar colada no corpo, né? E eu vou deixar mais pra frente aí com essa emenda aí justinha, para dar essa impressão de que o braço está encostado, né? Que está encostado na barriguinha dele. E usando essa mesma ferramenta eu vou fazer as divisões dos dedinhos, são 5. Depois eu vou deixar o braço secar e vou fazer o outro. É importante você sempre fazer por etapa assim, deixando secar para não acabar estragando, né, o que você já fez. Você acaba segurando a escultura por outro lado aí, esquece de pegar com menos força e acaba amassando, né, a parte que você já teve o trabalho de fazer. Então é interessante você esperar um secar para continuar o outro. Fazer aí os dedinhos no segundo braço. Vou cobrir os pés aí, mais uma vez com um pedacinho de massa aí, uma bolinha amarela. E a mesma técnica, umedecendo os dedos, espalhando aí. E a divisória dos dedinhos dos pés aí, que são 3, usando a mesma ferramenta que eu usei aí para fazer. Aqui eu cobri a orelha com uma camada fina de massa e fiz só a divisão aí, com a ferramenta, que essas pontinhas das orelhas aí, elas são negras, são escuras. Eu acabei não gravando essa parte, mas é tranquilo, mesma coisa que eu fiz aí. Põe a camadinha de massa fina, espalha aí com os dedos, sempre umedecendo. E para fazer as listras, que são 2 aí que ele tem nas costas, eu fiz com a massa amarela mesmo, só colocando um volume aí para ficar mais fácil de identificar na hora da pintura.
Estamos chegando aqui ao final da escultura. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A pintura vai ficar na parte 2. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, comentar e curtir o vídeo. Isso ajuda demais o canal. Ative sua notificação. E se você quer uma escultura feita por encomenda, algo parecido com esse aqui, é só entrar em contato lá no direct do meu Instagram e por lá a gente combina o orçamento. Um abraço e até o próximo vídeo. Ative a notificação para não perder a parte 2.